Sabe quando você vai fazer um pedido e aí você acaba exagerando os motivos para convencer a pessoa de que você precisa daquilo? Por exemplo, você vai pedir um aumento de salário ou um aumento de mesada e aí você precisa explicar como a sua vida está difícil, como as coisas estão caras para ver se você consegue aquilo. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu no discurso que começou a Guerra Fria. Vamos ver? Antes de falar do discurso do presidente Truman ao Congresso, que é o começo oficial dito pelos historiadores da Guerra Fria, é preciso um alerta. A Guerra Fria não era tão inevitável quanto parece ou quanto alguns livros fazem parecer. Porque para alguns professores e livros a coisa era simples. Um era comunista, o outro era capitalista, então obviamente eles iam entrar em crise. E obviamente não é assim. A gente tem que lembrar que a Revolução Comunista é de 1917 e a Guerra Fria é só de depois da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, Estados Unidos e União Soviética lutaram uma guerra juntos contra a Alemanha. Então, não é o fato de serem capitalistas os Estados Unidos e comunista a União Soviética que leva necessariamente à Guerra Fria. É preciso mais para explicar isso. Mas isso não quer dizer que não houvesse uma oposição natural entre os dois regimes. Sempre houve um estranhamento dos Estados Unidos e da Inglaterra em relação à União Soviética e eles superaram isso durante a guerra. O Roosevelt, presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, durante boa parte, achava que conseguiria viver, costurar uma paz, uma espécie de combinado assim com o Stalin. Ele achava que conseguia manipular, aliás, o Roosevelt achava que conseguia manipular quem ele quisesse. Ele, enfim, se tinha em muito alta conta. Mas o Roosevelt morre no finalzinho, mas antes de acabar a Segunda Guerra Mundial. Quem vai anunciar a bomba atômica e decidir pela bomba atômica é o Truman e não mais o Roosevelt. E o Truman não tem nem essa característica de acreditar que pode manipular as pessoas e nem tinha essa crença que era possível chegar a algum acordo mínimo com Stalin. Então, basicamente, quando o Roosevelt morre, já começam alguns preparativos, algumas preocupações, pelo menos, em relação ao pós-guerra. Se o Roosevelt estava menos preocupado com isso, o Truman já está mais. A própria decisão da bomba atômica, para muitos historiadores, era uma demonstração de força para a União Soviética. Olha o que a gente tem aqui, fica no seu canto depois da guerra. E assim que termina a guerra, muita gente está mais preocupada com a União Soviética do que com a reconstrução da Alemanha, da Europa, ou alguma coisa assim. Mas fora esses avisos mais próximos e discursos de pessoas importantes, havia uma ou talvez duas questões concretas acontecendo na Europa no pós-guerra, depois do fim da guerra. Um deles era na Grécia. A Grécia estava vivendo uma guerra civil e um dos grupos era comunista, lutava para colocar o comunismo na Grécia, e o outro lado não, queria um sistema liberal, democrático, alguma coisa nesse sentido. E muita gente acreditava, o Churchill acreditava, pelo menos fingia acreditar, que os soviéticos estavam por detrás desse grupo anticomunista, e não estavam. Embora o Stalin pudesse até torcer por eles, não tinha investido dinheiro, ou mandado tropas, ou ajudado de forma nenhuma. O outro problema era na Turquia. A União Soviética, aí sim, vinha tentando estender a sua área de influência, o seu poder de influência à Turquia. A Turquia tinha um governo neutro, que se manteve neutro durante a Segunda Guerra Mundial, mas o Stalin queria colocar as mãos na Turquia, não conquistando, mas fazendo algum tipo de aliança, e as alianças do Stalin sempre envolviam submissão do seu suposto aliado, porque ele precisava dos estreitos de uma área portuária da Turquia para poder passar o petróleo que ele tiraria do Irã. Ele tinha um acordo com o Irã. E os Estados Unidos viam isso com muita preocupação. Não queriam que a União Soviética tivesse o controle nem direto dos estreitos da Turquia, porque achavam que isso daria um poder muito grande para a União Soviética naquela região ali no Sudeste Asiático. Esse é o contexto do discurso do Truman. Ele vai ao Congresso preocupado com essas duas questões, com a da Grécia e com a da Turquia. Ele queria, no fundo, pedir dinheiro para senadores e deputados para mandar tropas para a Grécia ou financiar tropas americanas na Grécia e mandar uma força naval para impressionar e afugentar os soviéticos da Turquia. Só que ele foi aconselhado por algumas pessoas a aumentar o perigo
soviético na região para convencer os deputados e senadores. Lembra? A política externa americana até aquele momento era de isolacionismo. Eles se meteram nas duas guerras porque foram incomodados. Na Primeira Guerra, teve ataque de submarino alemão a navio americano, teve a tentativa alemã de convencer o México a atacar os Estados Unidos, o telegrama Zimmermann, e na Segunda Guerra Mundial foram atacados pelos japoneses. Então, a lógica até então da política externa americana era: a gente só entra em guerra europeia se a gente for provocado ou atacado mais diretamente. Então, para convencer o Congresso a liberar dinheiro para que tropas americanas continuassem na Europa, na Grécia e enviassem navios para a Turquia, era preciso convencê-los de que aquilo era muito urgente. E foi aí que entrou o pequeno exagero. Mas eu não vou contar o exagero, não. Dá uma olhada no discurso e descobre qual o exagero que ele fez e depois qual a omissão muito interessante no discurso dele. E depois eu volto para a gente conversar. I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. Should we fail to aid Greece and Turkey in this fateful hour, the effect will be far-reaching to the West as well as to the East. The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedoms. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this nation. A omissão é mais fácil de notar, da União Soviética. Ele não cita a União Soviética, embora fale de comunismo. Em 47, a Guerra Fria, essa expressão ela vem bem depois, mas a mesma ideia de um conflito aberto com a União Soviética não estava posta. Então, era melhor, para não acirrar os ânimos, falar da União Soviética. A primeira crise direta com a União Soviética, de Berlim, é do ano seguinte. Então ele achou melhor não citar a União Soviética, embora todo mundo tenha entendido de quem ele está falando. Mas o mais interessante desse discurso é que, para justificar a intervenção norte-americana na Grécia e na Turquia, ele vai falar que disso depende a liberdade praticamente do mundo todo e dos Estados Unidos. Ele diz: a intervenção dos Estados Unidos apoiando os povos livres contra o comunismo é necessária e fundamental para a garantia da paz mundial e do bem-estar dos Estados Unidos. Oi? Como é? Quer dizer que se os comunistas tomarem o poder na Grécia, o bem-estar dos Estados Unidos está afetado como? De que maneira? Isso ele não explica, mas a lógica era a lógica do dominó. Se um cair, leva o outro, que leva o outro, que leva o outro, que leva o outro. Essa é uma maneira muito perigosa de pensar e vai justificar, por exemplo, a entrada dos Estados Unidos no Vietnã e ao desastre que foi o Vietnã. Mas quando ele diz que os Estados Unidos precisam intervir, entrar ao lado de qualquer povo livre, porque disso depende o bem-estar dos Estados Unidos, isso é talvez a mudança mais radical da política externa americana em toda a sua história. Ele está dizendo que agora os Estados Unidos não só não são isolacionistas, como precisam se meter no mundo inteiro. E isso vai ser a marca dos Estados Unidos ao longo de toda a segunda metade do século XX e início do século XXI. Gostou? Não do discurso, evidentemente, e muito menos das consequências do discurso, mas do vídeo sobre o discurso. Então, deixa aquele like ali, se inscreve no canal para outros vídeos de história e de discursos históricos e comenta qual outro discurso você quer que eu comente aqui, tá bom? Abraço!